E aí, pessoal, estamos aqui em mais um Convergindo Ideias. Sou o Lucas, trabalho no segmento de indústria pesada dentro da Convergent, muito focado no segmento de mineração e papel e celulose. Hoje, iremos tratar algo que possivelmente é uma grande curiosidade do mercado. É difícil a gente abrir alguma página de jornal que não esteja falando sobre AI, sobre inteligência artificial. Tivemos o desenvolvimento do ChatGPT, que com certeza mudou a vida de todos no mundo. Copilot, entre tantas outras ferramentas. Recente, a China trouxe o DeepSeek, que abalou os mercados e com um investimento muito baixo, capaz de entregar algo próximo ao que o próprio ChatGPT entrega. E hoje iremos tratar o tema. Falando de câmeras, como estamos para entregar tecnologia de ponta para o cliente através de vídeo analíticos de forma simplificada. Estou aqui hoje com o Juan, da Hanwha, que irá se apresentar. Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo convite para a Convergent. Obrigado pelo ambiente. Acho que é um tema super importante e em alta. De fato, como você comentou, hoje o dia a dia é AI e o mercado de segurança eletrônica, hoje falando propriamente da parte de CFTV, mas assim como um todo, tem que ir acompanhando esse desenvolvimento e esse crescimento exponencial, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre como a Hanwha vem fortalecendo isso, os investimentos que vem fazendo, muito pensado em entregar analítico de ponta aí embarcado. Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre esse assunto. Juan, eu acho que eu sou um cara bem curioso, né? Como você bem sabe. E uma ferramenta que me chamou muita atenção foi o Wise Detector. Né? O cliente, cada vez mais, ele tem as customizações de analíticos em que ele pagava-se milhões para ser feito. E pelo que eu entendi, o Wise Detector, ele entrega isso, o cliente compra a câmera, tem a ferramenta e ele mesmo desenvolve o analítico dele. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho mais pra gente. O que é a ferramenta Wise Detector? Legal, isso vem com um pouquinho de história e partindo aí da Hanwha, tem um grande investimento no Vale do Silício com 300 engenheiros em desenvolvimento de AI. O grande reflexo foi de fato essa ferramenta, o Wise Detector, o que permite fazer analítico sobre demanda. Então, o cliente vem com as demandas, a gente entende, isso aí tudo rodando com machine learning. Então, graças ao desenvolvimento desses engenheiros, hoje o analítico pode ser customizado, digamos que de uma forma eficiente. Claro que tem alguns pontos importantes. A RAM vem muito focada em processamento robusto, então, claro, o produto precisa ter um processamento que aguente esse tipo de analítico, esse processador, e aí com isso é um treinamento, basicamente. Então a gente molda, entende a demanda, ou geralmente o mercado vem muito baseado em identificação de objetos, então pessoas, veículos, é algo que comumente encontramos no mercado, mas o cliente sempre tem demandas específicas, então a gente entende essas demandas e é possível treinar conforme a necessidade desse cliente. E aí quando a gente fala do Wise Detector, o cliente ele compra a câmera que tenha o Wise Detector, que seja capaz de utilizar a plataforma e ele ganha a licença. Como é que funciona isso? Ele tem que comprar a câmera e a licença? Legal, isso é bem importante. Nossas câmeras da série P é uma série premium, então é um processador super robusto. Isso não é licenciado de forma gratuita. Então, graças ao processador, já vem com essa ferramenta. E aí, uma vez instalado, é entender o posicionamento ali, o que de fato quer ser analisado e trabalhar em cima e modelar o analítico conforme a necessidade. Então ele compra somente a câmera e ele já pode criar o seu analítico através da câmera série P. Exatamente. Basicamente, como que funciona o Wise Detector? São duas etapas. Então, pensando em alimentar a câmera com algumas imagens, um computador que ele tem instalado ali no escritório, tudo via fica rede. Então, ele faz algumas capturas de imagens, então o mínimo 10 imagens ali da cena, de vários ângulos, para entender o comportamento ali da cena. Com isso, é explorado na câmera, é modelado, implantado na câmera, e isso fica rodando na borda. Isso dá muita flexibilidade, porque sai um pouco do convencional. As arquiteturas convencionais geralmente exigiam um servidor robusto, com GPU, então aumenta o custo. Então, graças a esse processador da câmera, ela acaba tirando o servidor do jogo e deixando embarcado esse tipo de analítico na borda, né? E aproveitando o ensejo, né, você comentou de tirar o servidor da aplicação, né, a própria câmera é seu servidor. E a gente tem aplicações com vocês, né, tem vários cases com vocês, em que a gente utiliza a câmera para ser o servidor dela e o servidor de várias câmeras. Perfeito. Né? Eu acho que
se você puder explicar um pouquinho mais e principalmente mostrar para o cliente que está nos ouvindo o quanto isso diminui de custo de largura de banda para o cliente. É uma dor hoje, imagem versus largura de banda, principalmente em plantas industriais, é sempre uma dificuldade, né? O cliente estruturar toda a rede dele para passar aquele dado. Legal. Esse é um grande desafio, de fato, em várias indústrias a gente acaba encontrando esse tipo de desafio, né? Então, hoje, esse tipo de desafio, como que é feito, né? Hoje a gente tem protocolos de compressão próprios, onde, de fato, a câmera vira um servidor, então você já diminui essa questão. Inclusive, dá para diminuir a questão de infraestrutura, tudo isso com compressão, justamente, de novo, usando inteligência artificial para entender o movimento da câmera pixel a pixel para fazer uma melhor compressão e ali entregar com uma largura reduzida de banda a mesma imagem que de repente em algum momento ocupava um link gigante ali do cliente. Então, hoje entrega graças a esse nível de compressão que a RAM tem. Sim, e hoje a câmera também pode ser um servidor, né? Uma câmera pode estar recebendo dados de várias outras câmeras, né? Como é que funciona um pouquinho? Exatamente. A câmera hoje, isso mudou o jogo, né? A gente fala que a câmera saiu do lado de visão, né? E hoje ela se torna um servidor, hoje ela entende dados, hoje ela te entrega dados e você consegue tomar decisões mais inteligentes. Então, hoje tem câmeras que você consegue concentrar para projetos pequenos ou áreas específicas, 15 câmeras em uma só. Então, muda totalmente o jogo, a estrutura. Isso gera um impacto enorme, né? Com gestão de economia ali do projeto do cliente, vira totalmente o jogo. Então, como comentei, a RAM vem muito focada nessa questão de processador. Sempre fez a fabricação do processador, então hoje se fala muito em TOPS, né, de trilhões de operações por segundo. Então, hoje a RAM é uma métrica ali, e hoje falando de AI também vem muito em alta, então é uma métrica ali para ter uma ideia de processamento versus analíticos versus AI. E hoje, graças a isso, é possível trabalhar nesse sentido de compressão de vídeo com AI, analíticos com AI, embarcações de terceiros dentro da câmera. Então é todo um conjunto, um complemento que sai de fato da visão da câmera, né? Hoje quando a gente fala em grandes indústrias, né, o sistema de CFTV não só atinge a parte patrimonial, né? Hoje atinge tanto a parte operacional quanto a parte de HSE. Então, quando a gente fala de um sistema de CFTV, sai totalmente da esfera hoje de segurança patrimonial e atinge a companhia como um todo, né? Com certeza. E até aproveitando essa parte de processo, né, que é o que a gente chama, a gente tem um case interessante com vocês no segmento de papel e celulose, em que a gente utilizou a plataforma de vocês para atingir o objetivo do cliente, né? Conta um pouquinho desse case para a gente, né? Lógico que sem falar o nome, mas para o cliente entender o quão simples o próprio cliente pode gerar o analítico dele, né? Legal, isso é bem importante porque a gente recebe bastante demandas e grandes desafios nesse sentido e graças a esse desenvolvimento e ferramenta a gente consegue atingir ali e superar as expectativas. Nesse caso com esse cliente foi um analítico ali para detectar o nível ali de demora, né, para carregar alguns caminhões no caso de papel e celulose. Então, com isso, foi possível treinar o algoritmo ali para fazer a duração do tempo do caminhão e ter no final dados, né? Que é o que hoje a operação quer, né? Ter dados, trabalhar em cima daqueles dados. Então, hoje, graças a esse tipo de ferramenta, dashboard, dados analíticos, decisões inteligentes, se torna muito mais simples. Legal. Eu acho que é um ponto legal de pontuar, né? Um ponto legal de pontuar não tem jeito, né? Mas um ponto interessante é que o cliente, a gente suporta ele, mas quem consegue configurar esse analítico é o próprio cliente, né? Não tem necessidade de um profissional RAM, um profissional Convergent, tá configurando essa plataforma, né? Eu acho que a usabilidade dela é simples, né? Se você puder contar um pouquinho das experiências, né? Legal, exatamente. Uma plataforma bem intuitiva, né? Então, é algo que torna ali, pode ser planejado de 10 a 30 minutos, claro que depende do ambiente, então são feitas capturas de imagens na plataforma e isso aí é modelado e enviado para a câmera. A câmera demora de 10 a 30 minutos aproximadamente para entender o contexto, entender o que quer ser captado e começar a embarcar isso embarca na borda e já começa a dar resultado lá numa plataforma, num BMS, gerando alertas de forma automática. Então, assim, é algo super prático. Um cliente que hoje tem uma câmera instalada, em 30 minutos ele consegue customizar o analítico. Então, muda totalmente o jogo. Legal. E tem um lançamento da Hanwha, né? Que
que vem sendo comentado, que é uma parceria com a NVIDIA, né? Se puder comentar um pouquinho para todo mundo saber o que está por vir, né, nesse próximo trimestre. Legal, excelente. A gente já tem alguns lançamentos de produtos com a NVIDIA, é uma grande parceria global que a RAM vem fazendo, então falamos muito de processamento, quando fala de AI, hoje data center, todo mundo sabe o que é um data center graças a AI, então quando a gente fala em processador, e de novo voltando para o assunto de tops, né, hoje nossas câmeras da série P, que é a série mais robusta, tem ali ao redor de 5 tops, né, trilhões de operações por segundo. Então, assim, já é de grande valiosidade e atinge muita parte do público e atende grande demanda. Quando a gente fala de parceria com a NVIDIA, a gente sai de 5 tops para 140 tops. Então, de fato, ele se torna um server super potente, a câmera, para embarcar analíticos de terceiros, para trabalhar o Ice Detector. Tem uma grande novidade aí para ver, que é um segundo reflexo do Ice Detector, que é o Flex AI. Então, a gente sai da esfera do Machine Learning para o Deep Learning. Então, uma base de dados gigante ali, onde você não precisa mais treinar. Então, vai ficar mais fácil. O que era fácil vai se tornar ainda mais. O cliente sai do treinamento do Ice Detector para instalar uma câmera e ela já começa, através da rede neural, entender o que é ser captado. Então, a gente tem alguns passos pela frente, mas com grande crescimento exponencial da inteligência artificial, o mercado vem acompanhando, a RAM vem acompanhando, então tem bastante lançamento aí pela frente. Cara, que legal, né? Hoje uma câmera vai ser capaz de fazer uma rede neural. Então, quantas vezes a gente já fez projetos em que a gente tinha que comprar uma câmera com a imagem de super qualidade, com processamento de imagem forte, e comprar o Applice, IP67, IP65, para fazer essa rede neural. Hoje o cliente ele tem então a possibilidade de comprar uma câmera que vai ter a possibilidade dele formatar um analítico com Deep Learning, com redes neurais. Isso é realmente disruptivo, né? A tecnologia vem avançando muito. Vem avançando muito, e quando a gente fala em projetos complexos, né, de muitos canais, essa câmera não só consegue fazer ali propriamente do próprio canal, então ela já começa a atingir um parque instalado ou novas câmeras ali, então de fato torna-se um servidor, torna-se algo na ponta, então você, de novo, economizando no storage e tendo isso na borda, que muda também o jogo ali com relação a pensando na cadeia como um todo. Então, fazer esse processamento embarcado ali muda totalmente a visão computacional, né? A visão do CFTV. Então, a ideia é acompanhar, a gente sabe como é o mercado dinâmico, todo dia tem lançamento, você começou falando muito da nova tecnologia, da nova inteligência artificial da China, então a gente tem que estar preparado, a gente vai acompanhando, mas a gente sabe que assim, dia a dia tem novos lançamentos e a RAM vem muito engajada com isso, então a gente está muito ali com time para acompanhar o que o mercado vem oferecendo como um todo e embarcar no mercado de segurança. Sim, sem dúvida. Eu acho que um ponto importante da gente colocar também é o lado de cibersegurança, né? Porque quando o cliente está tratando uma informação que é do processo dele, é muito importante que isso não repasse para o mercado, que isso não abra. Então, mesmo com todos esses analíticos embarcados, né, o que se diferencia a RAM em relação ao mercado quando a gente está falando de cibersegurança nessas câmeras? Excelente, é um excelente ponto, e até voltando na questão de criação de analíticos, essas bibliotecas são proprietárias, então isso aí sempre é um data center da RAM, não tem nada público. Quando a gente fala de um dispositivo instalado na ponta com certificações NDDA, protocolos seguros, o cliente se sente satisfeito e seguro de que o analítico e até a imagem não é uma porta vulnerável para alguém entrar. E quando a gente fala de diversos segmentos, processos, você comentou, é muito importante. Hoje a RAM vem muito engajada com cibersegurança, sempre foi engajado com a cibersegurança, então o cliente tem que se sentir seguro com o dispositivo instalado na ponta e ter essa certeza de que as informações que trafegam na rede não vão ser vulneráveis através de um dispositivo de CFTV. Então, diversas certificações, isso é bem legal. Até antes de lançamento de produto, sempre tem um teste de uma empresa terceira para testar a vulnerabilidade antes do lançamento do produto. Então, geralmente, quando o produto é lançado, já são testadas diversas vulnerabilidades apontadas para que o produto saia para o mercado completamente adaptado. Claro que assim, sempre há vulnerabilidades, não há um produto que é 100% seguro. A gente vê exemplos aí de grandes multinacionais que acabam sendo atingidas, mas, de novo, é acompanhamento de novas tecnologias, novos protocolos, e aí vem todo
isso embarcado, né? Então, cibersegurança, analíticos, hoje a câmera de fato se tornou algo que te entrega muito mais do que imagem, né? Hoje o jogo é entregar dados, entregar segurança, cibersegurança, então atinge diversas esferas aí a parte de CFTV. E eu acho que a gente já fez projetos, acho não, que a gente tinha que fazer um painel de proteção, colocar o appliance, um appliance especial para calor, contra calor, vibração, entre outras intempéries, né? Em campo e colocar a câmera, né? Os dois conversando, para que o processamento rode na borda e depois a gente mande só o alarme para o centro de controle. Com essa tecnologia, eu entendo que a gente vai ter redução de custo. Você não vai precisar do painel, você não vai precisar desse appliance. E esse appliance, quando a gente está falando de redes neurais, é um appliance que custa em média no mercado em torno de 50 mil reais, um appliance simples, né? Como que você enxerga a redução de custo para o cliente final se ele utilizar a tecnologia de vocês? Nós estamos falando da redução em relação ao que o mercado pratica, em torno de quanto? Legal. Isso é uma pergunta super importante, porque quando a gente fala em projetos, né, o grande vilão, né, é de fato o servidor, né? Claro que a composição do projeto tem vários outros itens, mas hoje storage, servidor leva grande percentual. Então a gente faz estudos e aí de novo vem diversos pilares, compressão de vídeo, câmeras com processador embarcado, câmeras com NVIDIA. Então chega a uma redução de 30%, 40% de um projeto total. A gente trabalha muito com reengenharias, estudando o projeto, entregando o ROI do projeto, né, o custo total de propriedade. Isso é bem legal e a gente fica muito satisfeito, porque graças à tecnologia, né, como que a gente consegue entregar mais com menos, né? Então, um cliente que já tinha uma verba estimada ali para atender um projeto, ele consegue fazer 2 projetos, 1 projeto e meio, então isso é bem legal. A gente trabalha muito nesse sentido. Sim, e eu acho que o legal, principalmente, a gente está entregando dados, né? A gente não está entregando aquele monte de informação que para o cliente não vale nada, né? E não tem como gerir essa quantidade de informação. Então a gente vai entregar dados para o cliente, vai entregar realmente o que ele precisa, né? Acho que esse é o grande diferencial em que está todo mundo se preocupado, né? Não adianta você ter uma massa de dados gigantes se a gente não sabe o que fazer com ela, né? Não sabe qual o intertravamento que ela vai causar no mercado, né? No processo do cliente produtivo, na parte de segurança como um todo. Exatamente, acho que vem muito de encontro com decisões inteligentes, né? Antigamente, quando não tinha a toda saída embarcada, um operador tinha 1000 alarmes pulando por dia e depois não dava devida importância. Hoje isso é um dashboard, hoje pula um alarme de uma prioridade alta com analítico embarcado, processado em borda quando de fato é realidade, e não só isso na parte de segurança. Então, na parte de processos, de novo, entregar dados para saber como está a produção, se teve falha na produção. Então, isso hoje entrega todo esse tipo de informação, né? E Juan, quando a gente está falando principalmente do mercado de papel e celulose, a gente tem as áreas classificadas, a gente tem áreas corrosivas, áreas muito agressivas. Conta um pouquinho como que essas câmeras se certificaram com o tempo, né? A garantia, para o cliente se sentir seguro perante a robustez do equipamento. Legal. Hoje a gente tem no portfólio para diversas áreas, né? Para ambientes assim diversos, complexos, né? Então, com certificações NEMA 4X, câmeras contra explosão. Então, isso também com IA embarcado. Então, hoje diversas certificações para áreas classificadas, divisão 1, divisão 2. Então, também é possível trazer dados dessas áreas mais complexas dos clientes, né? A gente entende hoje que a tecnologia tem que atingir o cenário do cliente, né? O dia a dia do cliente, a operação do cliente. Então, é bem legal porque, assim, em um cliente a gente pode encontrar diversas variantes, né? Então, um ambiente interno, um ambiente externo, um ambiente de alto, bem corrosivo. Então, hoje a gente tem um portfólio amplo para atender todo esse tipo de ambiente. Não, legal. Acho que estamos chegando ao final. Queria te agradecer imensamente, né, ter tido esse bate-papo, né? A ideia é realmente tentar trazer essa tecnologia para o mercado, mostrar o quanto o AI também está na câmera, né? Não está só no nosso computador. A gente pode trabalhar projetos com AI dentro da câmera, diminuindo o custo. Não é necessário o profissional da ponta saber programar em Python, em outras tecnologias. Ele pode ter uma plataforma que traz essa tecnologia de forma amigável para ele. Eu acho que, sem dúvida, a gente
aprendeu muito com você aqui, te agradeço. Obrigado, Lucas, pelo convite, reforço aí pelo ambiente. Eu acho que é super importante a gente compartilhar esse tipo de tecnologia. A gente vem acompanhando muito forte e assim, não para, né? Dia a dia tem sempre uma novidade, um lançamento, então esses bate-papos são super importantes para mostrar para o mercado o que a gente consegue entregar, como que a gente acompanha essa evolução, essa era tecnológica que vem acontecendo muito rápido e de forma dinâmica.